Hey there, welcome back. Are you ready for this lesson? On this lesson, we're going to learn about to and for. We will develop your capacity to understand and use to and for. Seja bem-vindo, bem-vinda. Nesta lição, nós vamos trabalhar a sua capacidade de usar to e for. We'll start with for. Vamos começar com for. So, maybe you're thinking to yourself, but we've seen that question before. Talvez você esteja pensando para si mesmo, né? Eu já vi essa frase. Yes, you've seen it. Já viu? A gente usou ela agorinha. And what do you do for a living? O que você faz? Qual que é o seu ganha-pão, né? What do you do? O que você faz for a living? Aqui, for, dessa vez, vai ser o foco dessa nossa lição. Porque for, aqui, está expressando uma ideia muito específica, que é a ideia de propósito. O que é que você faz com o propósito de viver, de fazer o seu ganha-pão? So, what do you do for a living? Você vai aprender o uso de for como os nativos entendem e usam essa palavra. Por quê? Quando olhamos para o português, e se você tentar fazer uma lista de regras e bater regras, você vai sofrer porque ele é muito instável, ele vai ter vários tipos de tradução e não funciona muito bem. E a maioria delas vai te deixar confuso. É por isso que nós vamos trabalhar com o entendimento de como o nativo usa. Quando ele olha para a palavra for, ele pensa em 3 ideias: propósito, favor ou razão. O que quer dizer que numa frase, o for vai expressar uma dessas coisas. Como nesse caso, what do you do for a living? O for está conectando o propósito aqui, né? Qual que é o propósito desse do, dessa ação? For a living, com o propósito de viver, right? To start, eu sei que está um pouco confuso ainda, até porque what do you do for a living é mais uma construção de expressão que qualquer outra coisa. But I'm gonna give you an example. Mas eu vou te dar um exemplo, ok? This is the example. I use my computer for work. Let me fix that. Deixa eu arrumar isso aqui for you to see, para você ver. So I use my computer for work. Eu uso o meu computador para o trabalho, com o propósito do trabalho, certo? Mas Sam, eu não poderia dizer I use my computer to work? Yes, you can. Sim, você pode. A ideia de for aqui é trazer a ênfase no propósito e não na ação. Quando você diz I use my computer to work, você está dizendo eu uso meu computador para trabalhar. Quando você diz I use my computer for work, você diz eu uso meu computador para o trabalho. That's the difference. Essa é a diferença. Ah, eu digo for my work? Não, work é uma coisa que se entende muito bem nesse contexto como seu trabalho, tá? Então, a primeira utilização do for é essa aqui. A questão do propósito, de dar um propósito, ok? Let me give you another example still on the idea of purpose. Deixa eu te dar um outro exemplo ainda na ideia de propósito. This is the second idea. I need to buy the ingredients for you to cook. Eu preciso comprar os ingredientes para você cozinhar. Olha como essa sentença fica diferentona do que a gente aprende no tradicional e é por isso que é difícil entender o nativo. I need to buy the ingredients, nada novo aqui, você entende? For you, para você, aqui é propósito, right? For you to cook. Olha que interessante. For, falando do propósito, qual que é o propósito? Por que eu vou comprar esses ingredientes, né? Qual que é a razão e o propósito? Sempre lembrando das palavrinhas, né? For you to cook, para você cozinhar. Por que, Sam? Então agora o cook está do lado do you. Se eu tirar ele aqui, fica tudo certinho tecnicamente, porque não é só o verbo estar do lado do sujeito. Sim, mas aqui eu não estou dizendo para você cozinha, para você cozinhar. Então aqui fica importante saber que a gente está usando o verbo cozinhar no infinitivo. A gente sempre vai tentar passar para você do jeito mais simples a questão gramatical, mas nesse caso, a gente está colocando o verbo na forma infinitiva, para você cozinhar, não para você cozinha, tá? Isso é um tipo de construção verbal que eu vou dar um exemplo. Nossos alunos que moram na América há 10, 15 anos, fizeram 1 milhão de cursos de conversation e sofrem para se comunicar, isso é uma estrutura que eles não conseguem usar. Por quê? Ou eles fizeram drilling, aprenderam repetindo, não entendendo, certo? Ou eles estudaram com um professor que usava a tradução, quando era o caso de um professor não nativo ou de um professor que falasse português, né? Então olha que interessante.
Aqui a gente for you to buy, essa é uma estrutura muito comum. O for, a pessoa e aí a ação, ok? Entendeu? Um outro exemplo, nessa questão de propósito ainda. Ok. Right. So I have to buy a pair of socks for my son. Então, olha, eu tenho que comprar um par de meias para o meu filho. I have to buy a pair of socks for my son. Então, olha que interessante aqui. Aqui dá para dizer que a gente está falando de propósito, dá para dizer que a gente está falando talvez de favor. Aqui está mais na ideia de propósito, né? Que é para a finalidade do meu filho, né? A gente vai usar o for para falar de presente, ok? Também mais nessa ideia de favor, né? Uma coisa desapegada. Então, I need to buy the ingredients for you to cook. Para você cozinhar, isso é legal você guardar essa estrutura. For Maria to finish the homework, ok? Por exemplo, eu preciso limpar o quarto para você dormir. I need to clean the room for you to sleep. Entendeu? Essa construção é legal você guardar. A gente vai ver ela várias vezes ainda, tá? Porque, como eu disse, é uma construção um pouco mais avançada de for, mas já é legal você pegar. Então, aqui, I have to buy a pair of socks for my son. Nós estamos basicamente usando for para falar de propósito, né? Para que eu estou comprando? Para o meu filho, right? Ok? Então, olha, antes da gente ir para mais alguns exercícios, guarde isso aqui, ó. O for, ele explica propósito, ele não tá pondo ação como o to point, que já é um spoiler pra gente ver o to já, né? E a gente vai usar ele sempre com a ideia de propósito, favor ou razão, ok? Let me give you another example. And in this example, I need to buy a Christmas gift for my godson. Eu preciso comprar um presente de Natal para o meu afilhado. I need to buy a Christmas gift. Christmas, here we go. I need to buy a Christmas gift. Gift é presente. Posso usar present? Posso, mas você usa mais gift, tá? I need to buy a Christmas gift for my godson. Para o meu afilhado, godson, ok? Let's continue with another example, okay? The other example I'm gonna use is this one. Marta needs to, write a report for her boss. A Marta precisa escrever um relatório para o chefe dela. Marta needs to buy a report. Marta needs to write a report for her boss. Ela precisa escrever um relatório para o chefe dela. Então, olha, aqui a gente está falando dessa forma, no sentido ainda de propósito. Vamos ver como é que fica no sentido de favor. Can you get a glass of water for me? Você pode pegar um copo d'água para mim? Can you get a glass of water for me? Ok? Tem várias formas de construir essa frase. Poderia ser Can you get me a glass of water? Ok? Mas eu fiz ela mais longa aqui pra gente ver, ó. For me, como favor. Ok? So, right. E aqui quando a gente usa o can, lembra que ele é do grupo de inversão, é de falar de favor, de poder, certo? Habilidade, capacidade, a gente vai ver mais sobre ele. Mas ele é o nosso poder, bem sinteticamente falando, tá? Isso aqui dá para começar com uma tradução, mas a gente vê o mais complexo. Então, can you get a glass of water for me? Aqui, favor, right? Okay, very good. Let's go to another example, okay? I can give the documents for you. Olha que interessante essa frase aqui, a gente vai terminar focando um pouco nela. Porque o que acontece? Nessa frase aqui, nós estamos dizendo I can give the documents for you. I can give é o verbo dar, can é o verbo poder, né? Eu posso, consigo, right? I can give, eu posso dar os documentos para você. Olha que interessante isso. Esse for, ele quer dizer que a gente está falando como favor, a gente está usando ele para dizer que eu posso fazer a você o favor de dar os documentos, provavelmente para alguém mais. Por quê? Se eu quiser dizer eu posso dar os documentos para você, de mim para você, não um favor de dar os documentos seus para alguém mais, eu digo, olha, I can give the documents to you. Aqui é diferente, porque agora eu estou dando os documentos diretamente para você. Em cima eu estou te fazendo um favor. I can give the documents for you.
Como que se encaixa isso num contexto, né? Vamos supor, you come to me and say, você vem para mim e diz, Sam, tomorrow I have to give this document to my boss, but I won't be at the company. Amanhã, Sam, eu tenho que dar esses documentos pro meu chefe, mas eu não vou estar na empresa. Don't worry, não se preocupe. I can give the documents for you. Eu posso dar os documentos para você, entendeu? É diferente de para você no sentido de entregar na sua mão. Tá vendo por que não compensa traduzir for? Porque vai ser for e nem to, porque na maioria das vezes to e for, e muitas das vezes vão ser para. Só que em português tem vários sentidos esse para, e no inglês a gente vai ter duas palavras diferentes, ok? Por isso que a gente vai sempre trabalhar com essa ideia de propósito, favor ou razão, ok? Nós vamos entrar num grande estudo de to e for ao longo dessas próximas aulas, então o que você tem que tirar dessa aula aqui? Primeiro, tire alguns exemplos, construa 1, 2, 3 exemplos e posta aqui para mim ver. Posta aqui para a gente ver como é que você interpretou isso. To e for é prática, e repito, gente na América, no Brasil, que estudam inglês por muitos anos, e aqui eu não estou falando só de aluno, tá? Eu estou falando de pessoas que fizeram faculdade de letras, não conseguem usar porque não entenderam o conceito, ficam inseguros. Você vai pegar isso muito rápido, em 3, 4 semanas você vai estar assim, 70, 80% do uso, e aí vai pegar mais naturalidade para poder usar ele, porque você está entendendo o contexto, você está entendendo o conceito de uso. Então, na plataforma, a partir de agora e na sala de aula, você vai ver muito for e a gente vai praticar muito, mas tem que ter contato. Então, escreve 3 exemplos para mim que você usaria aí no seu dia a dia com for, pensando em propósito, favor e razão. Vamos ver como é que fica? Eu vou ver você já já para falar do parceiro de for, ok? See you very shortly. Bye bye!